Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Noite após noite, Rodrigo visitava o túmulo de Laura, a sua amada que morrera tragicamente. Eles estavam de saída de uma pizzaria a rodízio. O caminho para casa era sempre muito calmo e tranquilo. Eles moravam em um bairro agradável da cidade. Eram vizinhos. Ele primeiro deixava Laura em casa. Depois, seguia para a sua. Eles tinham planos de muito em breve morarem juntos. Mas em uma esquina próxima, algo se moveu perto de uma enorme lata de lixo. Laura se virou e perguntou a Rodrigo: "Você percebeu isso?" Quando Rodrigo foi responder que não tinha visto nada, a criatura saiu muito rápido. Era uma enorme ratazana. Laura, assustada, deu um pulo e, quando aterrorizou no chão, acabou perdendo o equilíbrio e tombando para trás. Rodrigo esticou os braços para evitar o pior. Tentou segurar Laura, mas não conseguiu. As suas mãos escorregaram. A jovem bateu com a cabeça no meio-fio. Bateu com tanta força que o barulho acordou uma vizinha que morava ali perto. Um baque surdo. Puc! A jovem começou a convulsionar e balbuciar palavras estranhas, enquanto sangue escorria pelo canto de sua boca. "Fica comigo, Laura. Já estou chamando ajuda", dizia Rodrigo com lágrimas nos olhos e desesperado. Seus dedos tremiam, enquanto ele tentava ligar para a emergência. Ele, até a ambulância chegar, segurou as mãos de Laura, rezando para que ela não morresse. Poucas horas mais tarde, ele recebeu a notícia que tanto temia. A jovem havia morrido. Não tinha conseguido resistir aos ferimentos na cabeça. Os médicos tinham feito todo o possível e tinham fracassado. O médico, para tentar consolar Rodrigo, soltou a velha e conhecida frase: "Agora ela vai estar em um lugar melhor." Rodrigo não aceitava aquela frase. O lugar melhor era com ele. Não poderia ser em outro lugar. E ele, naquele momento, custava acreditar no que tinha acontecido. Seria para ele um luto eterno e duradouro. Ele pensava isso. Nesse dia, estava completando 6 meses do falecimento da jovem. Um homem observava a distância. Na verdade, ele já estava observando Rodrigo há algumas semanas. Algo o estava intrigando de verdade. Será que aquele amor era verdadeiro? Será que ele nunca ia desistir disso? Trazer flores não faria sua amada voltar à vida. Mas e se fizesse? O misterioso homem calou os pensamentos e resolveu se apresentar ao jovem. "Boa tarde. Me chamo Babalaô. Qual o seu nome?" Rodrigo respondeu calmamente, com a forma que o homem estava vestido. Ele achou que era algum tipo de vendedor de planos funerários. Rodrigo firmou nele um olhar, esperando para ver o que o homem falaria mais. "Quem é essa pessoa que você visita todos os dias?" Babalaô esticou os olhos e viu que havia morrido muito jovem, apenas 22 anos. Uma perda lastimável. "Deve ser a sua namorada, não é?" Emocionado, o jovem respondeu que sim, mas não quis entrar em detalhes de como ela havia morrido.
Queria deixar aquela conversa para lá, mas o homem esticou um cartão de visitas para ele. Me procure nesse endereço, depois das 18 horas. Venha hoje. Você não irá se arrepender. Então, quando chegou às 18 horas, sem nada a perder, Rodrigo foi no endereço marcado no cartão. Era uma casa pequena, com um aspecto de abandonada. O homem estava na porta fumando um cigarro. Tudo ali soava misterioso e sinistro. Assim que ele jogou o cigarro no chão e o apagou com o pé, pediu que o jovem entrasse. Logo na entrada era possível ver estátuas, velas, desenhos nas paredes. Parecia a sala onde aconteciam rituais estranhos. Rodrigo sentiu uma pontada de medo e receio. O cheiro do incenso muito forte talvez o estivesse fazendo ficar tonto. Notando a apreensão do jovem, Babalaô tratou de o acalmar. Sente-se nessa cadeira. Nós já vamos começar. Quando Rodrigo se sentou, duas pessoas fantasiadas entraram na sala e começaram a dançar. O som de um tambor distante começou a soar. Rodrigo estava com medo, mas ao mesmo tempo, ele estava gostando. Era contraditório. Ele não sabia o que esperar. Babalaô então começou a se contorcer e depois revirar os olhos, mostrando a parte branca. Até, em um determinado momento, ele caiu no chão e ficou lá alguns segundos, até se levantar novamente e falar com Rodrigo. Mas dessa vez, a sua voz estava forte e misteriosa. Coma essa erva. E ele retirou um pedaço de mato do bolso e estendeu para Rodrigo. E pegou e comeu fazendo cara feia. Parecia que estava ingerindo uma folha de papel. Após alguns segundos, Rodrigo começou a suar em bicas. A sua garganta começou a fechar. Ele, desesperado, tentou correr para fora da casa em busca de ar fresco. Mas ele não conseguiu. De alguma maneira suas pernas estavam muito fracas e ele apenas deu 3 passos para frente, antes de tombar, perto da porta de entrada. Rodrigo estava de volta ao cemitério. No lugar do túmulo da sua amada, ele estava vendo uma linda mesa decorada, com flores brancas, vermelhas, 2 taças de vinho tinto e um enorme bolo com a figura dele e de Laura em cima. Era um enorme bolo de casamento. Rodrigo sabia. Um tapete vermelho se desenrolou na frente de Rodrigo e a sua amada apareceu toda de branco, com um véu cobrindo o rosto. Rodrigo estava animado, feliz. Era uma felicidade que ele nunca havia sentido na vida. Como era possível alguém ser assim tão feliz? Laura então se aproximou dele. Lentamente, Rodrigo tremia as pernas. Estava muito ansioso. A jovem se aproximou mais e mais, esticando as mãos para ele. Rodrigo a segurou. Laura então se aproximou e retirou o véu. Estava tão bela quanto antes. Os dois se beijaram. Depois, Laura pegou a taça de vinho para ele e pegou a taça para ela. E os dois brindaram. Assim que as taças se tocaram e Laura levou o vinho à boca, sangue começou a escorrer dos seus lábios e a cena mudou para o fatídico dia do acidente. Rodrigo segurando suas mãos e Laura caída, agonizando, perto da morte. Rodrigo gritou em desespero. Rodrigo gritou por ajuda. Ele gritou tanto que acabou acordando sobressaltado na casa de Babalaô. Ele estava deitado no sofá e sendo amparado pelo homem. Calma!
O que foi que você viu? Rodrigo decidiu contar o que tinha acontecido e o que ele tinha visto. Pena que aquela cena do casamento não ia se repetir. Não tinha mais como. Mas durante aqueles segundos o seu pensamento tinha sido tão lúcido que não parecia sonho. Parecia real. Esse sonho ainda pode se realizar. Você gostaria disso? Disse Babalaô. Não se pode mexer com a natureza dos fatos. Uma vez que algo morre, não se pode trazer de volta à vida. É a lei natural. Rodrigo sabia daquilo, mas o seu desespero era tanto, e o amor que nutria por Laura era ainda tão intenso, que ele decidiu aceitar a proposta de Babalaô, e a partir daquele momento ensinaria para ele o que precisava ser feito para trazer de volta a sua amada morta. Durante os dias seguintes, munido do conhecimento e com a aflição de ter que esperar a noite certa, ele visitou o túmulo da sua amada, sempre levando flores e falando baixinho para as pedras. Eu vou trazer você de volta, meu amor. Pode me esperar. E então, no dia certo, ele vestiu a sua melhor roupa e foi na direção do cemitério. Era noite de lua cheia. Uma fina chuva caía como gotas de sereno. Nada que o atrapalharia. O único incômodo era visitar o cemitério de noite ao invés de dia. Assim que ele invadiu o cemitério pulando a grade, se dirigiu ao túmulo de Laura. Babalaô observava tudo escondido atrás de uma árvore, longe dos olhares de Rodrigo. Babalaô queria testemunhar com os próprios olhos o poder do amor, uma magia que ele não dominava, mas sabia que era a magia mais forte que existia. Rodrigo tirou dos bolsos as páginas amareladas que Babalaô tinha lhe entregue e começou então a recitar um antigo encantamento, algo que só funcionaria se declarado com um verdadeiro amor no coração, coisa para poucas pessoas. Um raio cortou os céus, seguido por um trovão que arrepiou Babalaô, mas não Rodrigo, que seguia firme com as palavras. Um vento gelado começou a soprar e balançar as copas das árvores perto, fazendo uma folha seca cair em cima da página que Rodrigo lia. Mas ele assoprou para longe e seguiu firme no seu propósito. Depois de alguns minutos, quando ele terminou de recitar, a terra começou a tremer. Em frente ao túmulo de Laura, Babalaô olhava tudo assustado e com os olhos arregalados. Rodrigo sentia um forte aperto no peito. Está vindo, ele pensou apreensivo. De repente, uma mão pálida e ossuda rompeu o solo e Laura emergiu. A sua pele acinzentada e olhos vazios, mas com a beleza macabra da morte. Rodrigo, tomado por uma mistura de horror e paixão, não recuou. Eu prometi que nunca te deixaria, e eu vim aqui no cemitério todas as noites em sua procura. Ele falou em tom de sussurro. Aproximando-se dele, Laura, com um sorriso gelado, o puxou para um beijo final. A sua boca exalava um fedor podre e encontrou com a de Rodrigo. Naquele momento, o jovem sentiu um calafrio mortal percorrer todo o seu corpo. Ele estava preparado para ir junto com a sua amada para a morada eterna. Babalaô, nessa hora, já havia fugido com medo. Mesmo ele, detentor de inúmeros conhecimentos obscuros, não estava preparado
para enfrentar a morte de perto.